Olá pessoal, hoje vamos estudar a continuidade de uma função num número A. Então vamos para a nossa primeira definição. Uma função f é contínua em um número A se acontecer o seguinte: o limite da função quando x tende a deve ser igual à função avaliada nesse número aqui, A. Se isso acontecer, nós dizemos que a função é contínua nesse ponto. Esse f de a, aqui, f avaliado no número a, ele deve ser um número real. Nós temos aqui 4 gráficos, vamos analisar cada um deles. O primeiro gráfico, nós podemos ver que o limite, quando x tende a, do esboço da função aqui em cor azul, esse limite não existe, porque não dá um número real. Observa aqui que essa reta x igual a a é uma assíntota vertical para o gráfico dessa função. No segundo gráfico, se nós tentássemos calcular o limite quando x tende a da função dada por esse gráfico aqui, teríamos que analisar os limites laterais. E o limite lateral quando x tende a pela direita da função, ou seja, quando x se aproxima de a pela direita por valores maiores que a, o valor da função se aproxima do número 2. E o limite quando x tende a pela esquerda por valores menores que a, o valor da função se aproxima do número 5. Como os limites laterais são distintos, já podemos concluir que o limite não existe. Aqui, olha, observa primeiramente que esse número A, como nós temos uma bola aberta aqui, esse número A não pertence ao domínio da nossa função, a função dada por esse gráfico aqui. Agora tentemos calcular o limite. O limite, quando x se aproxima do número A da função, pela direita e pela esquerda, o limite é igual a 3. Mas, observa que a função não está definida em esse número A, ou seja, que f de a não existe, pois a não está no domínio da nossa função. Então, isso aqui não existe, portanto, não irá cumprir essa definição aqui. Agora aqui, observa, a função está definida em a, f de a existe, sim, existe. Qual é o valor de f avaliado em a? O valor de f avaliado em a é igual a 2. E qual é o valor do limite? O limite, quando x tende a a, pela direita e pela esquerda, esse limite irá se aproximar do número 4. Mas esse 4 é distinto do valor da função avaliado nesse ponto, que aqui dá 2. Então, nenhuma dessas 4 funções satisfaz essa igualdade aqui. No primeiro gráfico, o limite nesse ponto aqui, quando x se aproxima a esse ponto aqui, não existe. Aqui também nós analisamos que o limite não existe. Aqui o limite existe, é igual a 3, mas nós não conseguimos essa igualdade aqui porque a nossa função f não está definida nesse ponto A. E por último, olha, aqui para nós, nesse gráfico, o limite existe, ele é igual a 4. E a função avaliada nesse ponto A também existe, é igual a 2, mas o limite que é igual a 4 é distinto ao valor da função nesse ponto que é 2. Então, olha, nenhuma dessas funções é contínua em A. Então, o que significa, nesse caso, como nenhuma é contínua no ponto A, nós dizemos que a função f é descontínua.
no ponto A. Tá bom? Quando uma função, então, não é contínua num ponto, ela se chama de descontínua nesse ponto. Então, olha, para uma função ser contínua num ponto, ela não pode se quebrar, como acontece com o gráfico dessa função. Ela não pode ter saltos, como acontece com o gráfico dessa segunda função aqui. Não pode ter saltos. Ela tem que estar definida no ponto que nós estamos analisando, coisa que não acontece aqui. E além de estar definida nesse ponto e o limite existir, isso aqui tem que ser igual, coisa que não acontece aqui. O que seria uma função contínua? Então, olha, eu peguei essa função aqui, a última que nós analisamos, esbocei ela aqui. Nós já sabemos que para essa função, o limite quando x se aproxima de a da função é igual a 4. E a função avaliada em a é igual a 2. Beleza? Mas olha, observa, o que aconteceria se eu pegasse esse ponto aqui e trasladasse esse para cima, até aqui? Ou seja, farei isso daqui, pegarei esse ponto aqui e levo ele aqui para cima. Beleza, o que acontece nesse caso? Nesse caso, o limite quando x tende a A da função f de x, isso é igual a 4. E por outro lado, o valor de f avaliado nesse ponto A também é igual a 4. Então, nesse caso, o gráfico dessa função ela está satisfazendo a definição de continuidade, que é essa aqui. Então, para uma função ser contínua num ponto, ela deve estar definida nesse ponto, o limite deve existir e o limite deve ser igual ao valor da função avaliada nesse ponto. Então, o gráfico dessa função não pode quebrar e não pode ter saltos, tá bom? Observe que a definição de continuidade, ela implicitamente requer três coisas para a continuidade de f no número a. F deve estar definida em a, ou seja, esse número a aqui deve estar no domínio da função. 2. O limite, quando x tende a da função, deve existir. E 3. Se esse limite existe, ele deve ser igual ao valor da função avaliado em a. Se alguma dessas condições não for satisfeita, aí vocês já podem concluir que a função é descontínua no número a. Exemplo. Vamos considerar agora a função definida dessa maneira aqui. Igual a x menos 1 para valores de x menores ou iguais que 3 e igual a 4 para valores de x maiores que 3. Então, o que vamos fazer agora é seguir a observação que nós tínhamos aqui. Se essa função satisfazer essas três condições, elas implicam que isso será satisfeito, ou seja, que f será contínua nesse número a. E caso alguma delas, pelo menos uma, não for satisfeita, implicará que f é descontínua em a. Então, vamos analisar primeiro se f está definida no ponto a, que nesse caso para nós será 3. F está definida no número 3. Vamos ver, olha aqui. A função se comporta como aquela reta x menos 1 se f for menor ou igual que 3. X pode assumir o valor 3 aqui. E quando f é avaliado nesse número, nós teremos
que a função será 3 menos 1, com x pegando aquele valor 3 menos 1, e isso será 2. Portanto, essa condição está sendo satisfeita. 2. Vamos analisar se o limite da função quando x se aproxima daquele número a existe. Nós temos o limite quando x se aproxima do número 3 da nossa função. Só que, como a nossa função está definida de uma forma para valores menores ou iguais que 3 e de uma outra para valores maiores que 3, vamos utilizar o conceito de limites laterais. Analisaremos o limite lateral quando x se aproxima de 3 pela direita e o limite lateral quando x se aproxima de 3 pela esquerda. Quando x se aproxima de 3 pela direita, ou seja, por valores de x maiores que 3, a nossa função se comporta como a função constante, ou seja, valendo 4 sempre. E quando x se aproxima de 3 pela esquerda, ou seja, por valores menores ou iguais que 3, nós temos que a nossa função se comporta como essa reta aqui, x menos 1. Calculemos agora os limites. O limite de um número é o próprio número. Agora, o limite quando x tende a 3 pela esquerda de x menos 1 será simplesmente 3 menos 1, que será 2. Observemos agora que os limites laterais são distintos. Então, aqui nós podemos concluir que esse limite não existe. Portanto, esse limite quando x tende a 3 da função não existe. Se esse limite não existe, significa que essa condição 2 não está sendo satisfeita. Assim, nós já podemos concluir que f será descontínua no número a, nesse caso no número 3. Agora vamos analisar o gráfico dessa função aí. Nós temos aqui o gráfico da função. Então nós podemos ver que a nossa função para valores de x menores ou iguais que 3, ela se comporta como essa reta aqui, x menos 1. E para valores maiores que 3, se comporta como uma função constante, ou seja, valendo 4 para qualquer valor de x maior que 3. Então aqui dá para ver do gráfico da função que ela tem um salto nesse número 3. Portanto, já podemos concluir do gráfico que f é descontínua nesse número 3.